Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores em geral, pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça, o único caminho, o único aprisco. Só de lá sairão os escolhidos para a salvação eterna. Olha que você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, o canal que mana leite e mel. Aqui a vida é real. O canal que mana leite e mel, azeite e vinho, todos os grãos puros para se fazer os pães celestes, os pães da proposição, bolos asmos e coscorões asmos. Temos aqui o vinho, o mel, o vinho que alegra a alma, o mel, o conhecimento. E por falar em conhecimento, eu vou passar aqui para quem está nesta bagaça aqui, os bem-intencionados e querem se salvar, eu vou passar aqui a visão. Sabe que o Braz, tá vendo esse banner aí? Tá vendo essa arte aí? Tá aqui, arte. Tá vendo essa arte aí? Sabe que o Braz, vossos capeta em Cristo, eles publicaram a circular. Em nenhum dos tópicos dessa circular, numa dessas, eles falaram da retransmissão do mal. Não, o Braz considera o conhecimento, o Braz considera a circulação do saber, o Braz chama isso de retransmissão do mal. Porque o Braz, vossos capeta em Cristo, eu marquei aqui, 36 mil, o Braz tem, não, o Braz tem mais de 36 mil, é que aqueles só participaram da reunião, mas o Braz tem, deixa eu ver aqui, mais de 50 mil, pô. O Braz tem mais de 50 mil vossos capeta do ministério. Tem 4 mil, diz eles na estatística deles, tem 4 milhões e meio, tem mais de 50 mil do ministério. Mas que participaram nessa reunião agora, foi 36 mil e tantos. Então o Braz, eles querem, por que o Braz publica a retransmissão do mal? Porque o Braz, meu filho, sempre, olha, há 100 anos, que o Braz, vossos capeta em Cristo do ministério, eles querem o monopólio do conhecimento, o monopólio do saber. Eles se acham que têm o monopólio da palavra. Não. O outro lá, você, por exemplo, você chega na congregação, Deus te chama, você batiza, você não tem parentes importantes na congregação, você não nasceu num lar cristão. O Braz acha que você não pode ter palavra de Deus, que você não pode ter revelação, que você não pode adquirir o conhecimento, porque ele acha que esse monopólio é só deles. Se você não nasceu num lar cristão, não é parente de ancião, não, você não. Então, para eles, Deus não tem liberdade de te dar o conhecimento, de te dar o entendimento da palavra, a visão da palavra, o saber, o conhecimento do saber. E Deus não tem essa liberdade de te dar isso. Você não tem autorização dos vossos capeta, porque ninguém pôs a mão na sua cabeça para você distribuir, fazer circular o saber, que é o que eu faço aqui. Então, eu aqui sou considerado para vossos filhos da puta em Cristo, que eu sou o retransmissor do mal. Porque o Braz, por isso que na congregação o ministério sempre jogou contra o conhecimento bíblico, para você não ter acesso ao saber, e você não tendo acesso ao saber, não saberá o que é pecado ou não, e aí se enrola todinho na vida, anda aos trampos e barrancos, tropeça, aí se lasca, que foi o que aconteceu. Então, porque o saber, meu filho, o saber te livra dos males. O saber é para isso, para te livrar dos males. Então, que nem olha, a Igreja Católica.
Não, eu chego lá eu chego na Igreja Católica. Porque a Igreja Católica, o que é que ela fazia? A Igreja Católica, ela jogava, teve um tempo que na Igreja Católica, ela não queria que os fiéis dela tivessem acesso à Bíblia. Ela não queria que pessoas traduzissem a Bíblia com o pretexto de que a pessoa ia cometer heresia. Mas o que ela não queria era que circulasse o saber, que o camponês conhecesse a Bíblia, porque eles queriam o monopólio do saber e o monopólio da interpretação bíblica para centralizar o poder, para consolidar o poder e só eles ter autoridade para falar da Bíblia. E a Bíblia, ela foi escrita e deixada para todo mundo. Se você for aqui no livro de Isaías, do profeta, é para todo mundo. Quando o véu do templo rasgou, foi para isso que o véu do templo rasgou, para qualquer um, do nobre rico ao camponês que trabalha lá na roça, ter acesso a Deus, através na crença e na fé do Senhor Jesus. Foi para isso que o véu do templo foi rasgado. Porque não é só o nobre, ou o rei, ou o sacerdote que a oração dele ia ter acesso ao Senhor Deus. Não, é o camponês, o agricultor, o artesão, o pescador, o jornaleiro. Ia ter, depois que o véu do templo foi rasgado, foi para isso. Foi para isso que o véu do templo foi rasgado. Mas aí a Igreja Católica proibiu o acesso. E aí faz o que com isso? Centralizar o poder e consolidar a autoridade. Daí, muita gente foi jogado nas trevas espirituais, o que restringiu. Porque quando o Braz jogou contra 100 anos, jogou contra o conhecimento bíblico, o que o Braz fez? Ele restringiu o crescimento, o desenvolvimento espiritual da fé do irmão, da pessoa, do batizado. Então a pessoa, Deus chama na graça, a pessoa batiza e fica ali naqueles primeiros rudimentos, porque ela era combatida a não buscar conhecimento bíblico, porque tudo estava no púlpito. E tudo estando no púlpito, combateu o desenvolvimento, o crescimento espiritual da pessoa, do batizado. E ali ele ficou nos primeiros rudimentos. Daí, o que acontece? Quando a pessoa não batiza, ela é uma planta, ela é uma alma, ela batiza. Como ela não cresce e não se desenvolve, não se desenvolvendo, não cria raiz, não criando raiz, ela não sabe o que é pecado. Ela só batizou. E aí ela não se desenvolve a sua fé pessoal, a sua fé. E não desenvolvendo, não saberá ela discernir o que é pecado ou não. O que é bom, o que é reto, o que é justo, o que é verdadeiro, o que é santo, o que é profano, o que é bom e reto perante os olhos do Senhor. Não sabendo isso, se lasca. Não sabe discernir o que é pecado do que é santo, do que é de Deus, do que é do diabo. Porque ela não se desenvolveu, ela não cresceu. É para isso, foi por isso que o ministério pregou isso a vida inteira. Quando eu falo aqui isso, o Braz chama isso de retransmissão do mal. E eu vou lhe explicar aqui o que é que o Braz chama, além disso, de retransmissão do mal. Então você viu, tá vendo aí esse encarte aí? Essa arte aí? Essa arte aí, 105 depois de Cristo. A invenção do papel. Foi em 105 que um chinês lá da corte de não sei o que, esqueci aqui, ele inventou o papel. Em 751 depois de Cristo, o mundo islâmico espalhou a criação, a inovação do papel. O papel é igual à inteligência artificial de hoje.
Porque foi graças ao papel que nós chegamos na Bíblia, na tradução da Bíblia. Na tradução do hebreu para o alemão, para o latim, do latim para o alemão através de Lutero e do alemão para o inglês lá no rei Eduardo, não sei o que lá. Foi graças ao papel. Quem inventou o papel foi um chinês. Um oficial chinês, lá no século 105. E aí houve uma guerra entre a China e entre um poder lá chinês, entre os chineses e os islâmicos lá, no lugar lá. E essa guerra, os árabes, os islâmicos, raptaram, pegaram prisioneiros chineses. E entre os chineses havia aqueles que tinham essa técnica de fazer papel. E aí esses islâmicos fizeram os chineses fazer o papel ali, aí passou a ideia para o mundo muçulmano. E o mundo muçulmano foi que criou a primeira biblioteca lá em Babilônia. Então foi por causa dessa guerra. Aí, esse papel chegou na Europa, vocês estão vendo aí, entre 1100 e 1200. E em 1440 foi a Revolução do Conhecimento. Foi através do papel que se deu a Revolução do Conhecimento, que daí originalizou a tradução da Bíblia na Europa. Tanto do hebreu para o latim, depois do latim foi para o alemão, depois através de Lutero, depois de Lutero foi a traduzida em inglês, e daí, se o Braz estivesse nesse tempo, ele tinha transformado o papel na retransmissão do mal. Entendeu? Você entendeu aqui? Porque, olha, porque no tempo do Império Romano, quando estava lá o Senhor Jesus, depois quando viveu os apóstolos, discípulos, o povo de Deus, até lá no grego, não existia papel. A Bíblia era em pergaminho. Primeiro em papiro. O papiro no Egito principalmente usava papiro feito de planta de papiro, que estava lá na margem nas margens, nas encostas do rio Nilo, que o papiro é uma árvore, e se dava ali. Aí primeiro os egípcios usaram o papiro para escrever as coisas. Depois o pergaminho, que foi no Império Romano, era usado isso. Era usado papiro, pergaminho. Era escrito, não existia papel. E pergaminho era caro para burro. Pergaminho era feito de peles de animais. O pergaminho lá dos profetas Isaías, de Paulo lá, que Paulo pediu os pergaminhos, eram feitos de peles de animais, não era de papel. Sabe? Era feito de peles de animais, de ovelhas, de cabras, de bezerro, e era mais resistente que o papiro, e foi muito usado na Europa e no Oriente Médio. Antes do papel era tudo isso. Aí depois os chineses inventaram o bambu e a seda, lá na China antiga. Antes do papel usavam tiras de bambu, de panos de seda para escrever. Aí depois a argila usava-se na Mesopotâmia. Antes do papiro e do pergaminho, era argila, lá na Mesopotâmia, lá no tempo dos caldeus. Era argila que se escrevia. E cascas de árvores lá na Idade da Pedra, lá mais para trás ainda. Sabe? Aí, o que aconteceu? Pergaminho e papiro já existiu antes do papel chinês. Então a Bíblia era escrita nisso. O papel é que foi uma revolução, porque era muito mais barato. O papiro era caro, o pergaminho era caro e era difícil de fazer, precisava de dinheiro, era difícil de escrever nele e tudo. O papel, ele é que nem a inteligência artificial de hoje, ele revolucionou a comunicação, a administração do reino. Porque um reino lá, o cara tinha que fazer conta no papiro e era aquela dificuldade toda. O papel foi muito mais barato. A China sempre inventando a coisa muito mais barata. Então o papel, ele democratizou a comunicação.
democratizou o conhecimento. Ficou mais barato o camponês, por exemplo, ter acesso a uma carta, a uma mensagem, a uma retransmissão do mal, que nem o Braz chama aqui. Então você podia escrever uma carta falando das coisas de Deus quando se criou o papel, que ficou mais barato. Se você não soubesse escrever, você pedia alguém para escrever. Era mais barato. Então o papel foi uma revolução. Se o Braz estivesse lá, dizia que o papel, para tomar cuidado com o papel. Porque senão ia falar mal da obra, sabe? Então o papel foi que nem a inteligência artificial é hoje. Democratizou a mensagem, o conhecimento, a circulação do saber. Você poderia mandar uma mensagem para um irmão, sabe? O papel. Não, você está entendendo? Foi uma revolução, meu filho. Ó, assim como a inteligência artificial hoje está mudando profundamente a forma como se faz as coisas, o papel na China também revolucionou completamente a transmissão de informação. A Bíblia tem informação. O papel democratizou essa informação, esse conhecimento, a circulação do saber, a circulação da palavra de Deus. Foi daí, através do papel, que chegou a Bíblia até a Europa. O Braz chama isso de retransmissão do mal. Porque o filho da puta do Braz, ele quer, meu filho, é o monopólio do conhecimento, do saber e da palavra. Ele quer isso. Ele não, sabe? Ó, antes do papel, escrever era caro. Era caro. Lento e difícil. Pergaminho era caro. Papiro era frágil. Então, você escrevia uma carta nessas coisas, elas, com pouco de tempo, já se perdia ali. Não tinha como você guardar a carta. Era por pouco tempo. Porque é escrita. Então você tinha que receber a carta e já guardar tudo aquilo lá. Imagina a Bíblia. Não tinha Bíblia, meu filho, era o pergaminho. Pergaminho lá estava no pergaminho, só no templo tinha. Sabe? Só no templo tinha. Era por isso que era lido pergaminho no templo, porque nem todo mundo tinha pergaminho, pô. Você tinha que mandar uma carta, uma cópia do que estava no pergaminho ali. Porque você não tinha pergaminho em casa. Sabe? Então antes do... Você vê como é difícil? Você vê como é difícil? Então, antes do papel, escrever era caro, lento e difícil. Pergaminho era caro, papiro era frágil. Seda, uma fortuna. Seda era um negócio que você escrevia nele. Mas tudo isso aí tinha prazo de validade. A letra lá ia apagando, o negócio lá perdia a validade. Então, era para quem tem dinheiro, pouca gente. Então, a circulação do saber era difícil. Com o papel, muito mais gente podia escrever, guardar e compartilhar o que estava escrito, a mensagem. Então você podia ir no templo e copiar lá o que estava escrito no profeta Isaías, ou em algum lugar, e escrever uma carta para um parente seu que morava em tal lugar, para um irmão, ou evangelizar, e a carta tinha validade, meu filho, depois do papel. Para o Braz, isso é retransmissão do mal. Porque o Braz não quer circular o saber. Então, com o papel, muito mais gente podia escrever, guardar e compartilhar livros, documentos, contratos, tudo ficou mais acessível. A administração de qualquer coisa ficou muito mais acessível, muito mais barato com o papel. Democratizou o papel. Democratizou o conhecimento. Mas para o Braz, o conhecimento é retransmissão do mal. Isso acelerou o conhecimento e a administração, a cultura escrita, ou seja, a cultura é de saber, de conhecimento, de informação. Democratizou tudo isso, espalhou o conhecimento. Todo mundo teve acesso através do papel. Foi daí, quando chegou a Bíblia também. Quando a Bíblia foi traduzida lá para o alemão, por inglês, aí o Império Britânico que democratizou a palavra de Deus.
Daí veio a Reforma Protestante, que Lutero, através das coisas lá, traduziu a Bíblia, todo mundo teve acesso. Por Braz, isso é retransmissão. Para a Igreja Católica, isso era a retransmissão do mal. Quando Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, quando a Inglaterra traduziu a Bíblia para o inglês, o que foi que a Igreja Católica disse? Que era a retransmissão do mal. Aí acusou de heresia, acusou não sei de quê. A Igreja Católica mordeu os dentes, rangeu os dentes. Porque aí todo mundo tinha acesso à Bíblia. Aí caiu o monopólio do conhecimento do sacerdote, do vagabundo, do picareta do sacerdote. Caiu o monopólio da palavra do sacerdote. Caiu o monopólio de saber só dos sacerdotes. Caiu a centralização. A Igreja Católica considerou aquela tradução da Bíblia do latim para os alemães como heresia, porque caiu o monopólio deles. Quando a Inglaterra traduziu a Bíblia para o inglês, caiu o monopólio do conhecimento exclusivista só do sacerdote. Todo mundo teve acesso. Bastava você aprender a língua, bastasse você ir lá na escola, aprender lá nos primeiros a falar, a ler e a escrever. Você tinha acesso à Bíblia. Caiu o monopólio do saber. Caiu o monopólio do entendimento só do sacerdote, graças ao papel. Entendeu? Aí, a vagabundagem sacerdotal logo parte para demonizar o papel e dizer que é a retransmissão do mal. Porque aí você vai entender que o picareta do sacerdote é um picareta, e aí você vai desmascarar ele lendo a Bíblia, e aí ele vai dizer para você tomar cuidado com a retransmissão do mal, porque vai descobrir que ele está mentindo, que foi tudo mentira deles. A Igreja Católica também disse que era a retransmissão do mal, que era heresia. Porque o vagabundo, quando perde o monopólio do saber e da palavra, e do púlpito, da tribuna, aí, meu filho, ele vai demonizar você que sabe. Vai dizer para você tomar cuidado com a retransmissão do mal. Porque aí você vai saber, vai fazer circular o que você sabe, e aí o picareta, que vai perder o prestígio, que vai perder o domínio da interpretação, que era só dele, aí ele vai jogar todo tipo de coisa para tirar a sua credibilidade. Então o papel democratizou o registro, ou seja, aí todo mundo foi escrever livro, foi escrever coisas e foi mandar uns para os outros, e sabe sobre aquilo? E sabe sobre aquilo outro? E aí o outro lá escrevia, o outro lá recebia a carta, daí o Império Romano já tinha os correios, e aí, meu filho, aí começou a circular carta para tudo quanto é lugar. Aí eu mandava para um parente, mandava para uma amiga e começou a circular o saber. Ah, você viu na Bíblia isso? Você viu na Bíblia aquilo? Circulação do saber. E aí, o templo, todo mundo ficou sabendo quem era o picareta no templo. O papel democratizou. A circulação do saber é igual à inteligência artificial hoje, à internet hoje, às redes sociais hoje. Tudo filmado, tudo está na rede. Nego, tá com o celular na mão. É só não cometer sacanagem, picaretagem, que você não vai aparecer lá. Sabe? Meu filho, mas tem gente, mas nessa circulação de saber, tem muita gente ruim. Ah, meu filho, aí é outros 500, mas você não pode privar os bons, os que querem se salvar, por causa dos maus. Os maus é outra coisa. Aprende a filtrar o que é bom e o que é mal. E é na circulação do saber que você aprende. Sabe? Não tem outro caminho. Porque lá está escrito aqui, ó. O povo que andava em trevas viu uma grande luz.
o advento e o poder do Messias. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Quem foi a grande luz que o povo viu? O Senhor Jesus. E o Senhor Jesus era um poste? Tinha uma lâmpada na cabeça dele? Não, meu filho, o conhecimento. O conhecimento do que era pecado, do que não era pecado. Essa é a luz. Essa é a luz que você tem que saber, meu filho. É o que é pecado, do que não é pecado. Essa é a luz que o Senhor Jesus botou lá 2.000 watts lá no povo que o ouviu. Porque o sumo sacerdote, o vagabundo do sumo sacerdote, os escribas, fariseus hipócritas, que ficavam lá escrevendo lezinhas de métrica, circularzinha de bosta, tópico de ensinamento e código de conduta e o raio que o parta, ficava botando jugo no povo. Aí o Senhor Jesus veio e disse, não, isso aqui é conversa vagabunda. Essa é aqui, é a verdade. O Senhor jogou luz no povo. Então, o povo que andava em trevas, ou seja, o sacerdote dizia, não pode fazer isso aqui, não pode fazer isso aqui, isso aqui não pode saber, tem os ensinamentos. Aí o Senhor Jesus chegou, vamos tomar no cu, rapaz. Aí o povo, quando ouviu a verdade, mandou o sacerdote se fuder, que nem o cego da nascença. Sabendo da verdade, mandou o povo, o sacerdote se lascar. Aí foi expulso do templo. Foda-se o templo. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. A luz é o que é? Meu filho, separar o que é santo do que é profano. Essa é a luz. Essa é a luz. Todos, aqui ó. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região de sombra de morte, resplandeceu a luz. Região de sombra de morte, ou seja, aquela sensação de terror, de medo de perder a salvação, aquele pânico, aquela nuvem cheia de maldição. Se não fizer, que nem, se você não fizer isso, você perde a graça. Sabe, coisas que não tem nada a ver. Você vive sob um sistema de pânico que você perde a graça por exemplo, o sacerdote lá, naquele tempo. Comer sem lavar as mãos era pecado, mas cometer outras atrocidades, aí não era pecado. Essa é a coisa de sombra de morte. A lei do templo se você transgredir, você perde a graça. Mas a lei de Deus, se você não transgredir, você não perde a graça. Então, sabe, um sistema de pavor que eles impõem. Então, aquela região de sombra da morte. Aí, quando viu a luz, aí, quem viu a luz falou, então, tudo aquilo ali, aqueles tópicos ali, e aquele circular ali, e aqueles ensinamentos ali do ministério, e aquele tópico ali, isso aí é tudo merda, rapaz. Aí você viu a luz, vá se lascar, pô. Entendeu? É graças isso à circulação do saber. Aqui o Braz me chama de retransmissor do mal. Por quê? Porque eu mostro que o Braz está com a bunda de fora. Que o Braz é burro e mal intencionado. Jogou o povo nas trevas, debaixo da sombra de morte, ocultou o povo o desenvolvimento e o crescimento da fé pessoal, agora está se lascando, está tentando recuperar. Entendeu? Porque o Braz sempre lutou pelo monopólio da palavra. Que o Braz se acha os exclusivistas, os únicos que têm palavra no meio da congregação. É só eles que se acham. É eles que se acham e só eles podem pregar, por exemplo. Só eles têm revelação. Só eles, sabe? Eles acham que tem um monopólio. Centralizaram que nem o Papa fazia lá na Idade Média. Centralizava a interpretação da Bíblia para o camponês não saber. Se o camponês soubesse o que eles faziam lá, o camponês ia criticar ele.
como Lutero fez. Lutero soube. Ali já existia o papel. Aí o Lutero escreveu ali as folhas, que não tinha ainda encardenação, escreveu as folhas lá e pregou para o povo o que a Igreja Católica estava fazendo. Porque o povo ali já tinha acesso com a criação do papel, só por causa do papel que Lutero fez o que fez. Porque o Lutero pegou as folhas e escreveu lá e pregou lá na porta da igreja. Se fosse com os pergaminhos, não podia fazer aquilo. Aí, sabe, foi o papel que democratizou o conhecimento bíblico. Democratizou a circulação do saber. Se o Braz estivesse lá, teria dito que Lutero era um retransmissor do mal. E aí, quando o papel chegou na Europa, você viu aí, quando chegou na Europa, aí, meu filho, que a Bíblia foi traduzida para o inglês, aí foi para os Estados Unidos e para todo mundo, aí um abraço. Sabe? E chegou até nós. Foi a invenção do chinês do papel. O papel é um retransmissor do mal, que o Braz chama. Tecnologias, meu filho. Em qualquer época teve tecnologias. Sabe? Vai se criando tecnologias. Sabe? Quando você vê uma conversa vagabunda de gente pregando contra a inovação, sabe, meu filho? A inovação é para o bem e para o mal. Quem é do bem, pega para o bem. Quem é do mal, prega para o mal. Mas aí você não pode impedir que quem é do bem tenha acesso à inovação. Você é burro, que nem o Braz é, burro e mal intencionado. Que ele está preocupado com o crescimento do povo, sempre se preocupou com o crescimento e desenvolvimento do povo. Porque se o povo tivesse crescimento, desenvolvimento espiritual e crescimento na fé, ia saber que eles estavam mentindo a vida inteira. Sabe? Mentindo a vida inteira. Então, 105 depois de Cristo, invenção do papel na China, atribuição ao Cai Lun, oficial da corte de Han. Século VII, papel começa a ser usado mais amplamente dentro da China em educação. No Império Romano não tinha papel ainda. O papel só veio, sabe? O papel só chegou na Europa, você viu aí, e no século XIV e XV por aí. Tá? Daí democratizou, foi uma revolução no mundo, o papel, que nem é a inteligência artificial. Então quando você vê ancião bosta, cooperador merda, diácono cuzão, cooperador de jovem otário, falando contra a inteligência artificial, a internet, é um mal intencionado, é um burro, é um estúpido, é um ignorante, e eu vou pegar aqui um monte de adjetivo desses Zé Ruela do caralho, sabe? Porque é um idiota. A receita é você discernir o que é bom do que é mal. Essa é a coisa. O resto deixa inventar o que quiser inventar, meu filho. Tá? Então é tudo babaca que não tem argumento. Eles não têm conhecimento para passar para o jovem, então eles ficam descendo o cacete e tacando sombra de morte na inteligência artificial. Fazendo pairar na cabeça do povo sombra de morte na internet, na tecnologia, jogando sombra de morte. Aí o senhor chega com a luz e fala: filho, essa conversa aí é vagabunda, aqui, ó. Aí você vai, aí você fica aliviado. Porque na igreja é só aquela sombra de morte. Primeiro contra a televisão, contra os jornais, contra telejornais, sabe? Aí caiu por terra, agora contra a inteligência artificial. Jogando, o que o ministério faz? Já joga a sombra de morte, tacar o terror. Aí vem a luz, que é a realidade de Cristo, o entendimento, aí, no jeito que, como você está vendo aqui no canal do Cavaleiro, e aí você vai assim, sabe, inteligência artificial, pô, é boa. Vai tirar muito emprego de muita gente, mas é outras questões. Agora, quem é do mal usa para o mal, sempre foi assim as coisas. Sempre foi assim as coisas. Desde lá da Idade da Pedra, meu filho. Lá desde quando Moisés desceu do Monte Horebe. Quem é do mal, usa para o mal. Quem é do bem, usa e vai usar. Sabe?
O resto é conversa vagabunda de gente otária, burra e, muitas das vezes, mal intencionada. Então aqui, no século... Na Batalha do Rio Talas, chineses são derrotados pelos árabes, e aí artesãos do papel chinês são capturados e levados para Damasco, na Síria, e para Babilônia. Ali os árabes souberam dos conhecimentos dos chineses, aí fizeram os chineses produzir o papel, e aí montaram uma biblioteca em Bagdá hoje, que era a Babilônia antiga. Foi eles, os árabes. E aí os europeus pegou a ideia, porque antigamente tinha um comércio de tudo, aí os europeus pegaram a ideia, então vamos trazer para cá. Assim como o café do Brasil foi roubado uma muda lá na Guiana Francesa. A sua santa ignorância não sabe. No século 8, 9, oficinas de papel surgem em Samarcanda, em Bagdá, e outras cidades muçulmanas. Os papéis finos de alta qualidade se tornam comuns. E ali, meu filho, todo mundo podia escrever para os seus parentes, para os seus amigos, fazendo comércio, para os seus clientes, para comprar. Mandava, eu quero comprar tantas cabeças de gado, eu quero comprar isso de você. Aí mandava uma carta, um papel lá, sabe? Começou a circular. E aí, aqui, entendeu? Circular o saber, circular a informação. E nesse circular a informação, circula tudo. No século XI, a tecnologia do papel chega ao norte da África e à Espanha através dos muros lá. Chegou à Espanha, chegou à Europa. E aí chegou na Europa, meu filho, aí, sabe, já sabe, né? Aí no século XII, XIII, o papel começa a se espalhar pela Europa cristã, Itália, França e Alemanha. E esse papel, pelo cristão, é óbvio que a Igreja Católica usava. Sabe? E aqui foi que chegou na Alemanha, e aí, sabe, chegou até Lutero, 1400 e pouco. Aí Lutero começou a usar o papel. E aí traduziu a Bíblia do latim para o alemão, depois da Inglaterra, e aí chegou. E foi daí que chegou até nós. 1440, Gutenberg inventa a imprensa de tipos móveis. Aí quando inventou a imprensa, aí sim, porque quando Lutero fez o protesto dele, escrevia de página em página lá na igreja. Aí quando inventou a imprensa, botou para encadernar, aí criou o livro fechadão assim, que nem capítulo como nós. Foi assim. Isso aqui, nessa época, meu filho, foi a maior revolução. Essa escrita aqui foi a maior revolução, como a inteligência artificial é hoje. Foi a maior revolução. E aí, meu filho, você mandava uma carta para fazer o bem, ou tu mandava uma carta para fazer o mal. Sabe? Ou tu mandava uma mensagem para o bem, sabe? Mas aí, meu filho, é do mundo. Sabe? Aí, na explosão do conhecimento, livros, jornais, mapas, manuais técnicos, tudo se multiplica. Conhecimento deixa de ser exclusivo das elites. O conhecimento deixou de ser exclusivo do Papa, dos sumos sacerdotes, dos cardeais, da Igreja Católica, dos reis, Não, democratizou o conhecimento. Todo mundo ficou sabendo de todo mundo. Sabe? Foi através do papel. É que nem a internet é hoje. É que nem a inteligência artificial é hoje. Hoje você tem acesso a tudo, ou quase tudo, que você quiser. Basta você saber o que você quer saber. Sabe? Basta você saber o que você quer. Você saber o que pesquisa, o que você quer. Multiplicou, meu filho. Sabe? Aqui, na internet, quem é estudante e quer aprender o que é bom, o que é certo, meu filho, é um Atlântico, é um oceano de coisas, de conhecimento. Sabe? Basta você saber o que você quer e saber pesquisar. Então o papel deixou de ser exclusivo de elites. Assim como a Igreja Católica se esperneou, o
Papa lá se esperneou e pulou para cá e pulou para lá. E esse Lutero aí, e esses caras aí que ficam falando da Bíblia, esses hereges aí que ficam falando da Bíblia. Não deu mais jeito, meu filho. Se esperneou e pulou, porque caiu o monopólio do conhecimento que era exclusivo do Papa e dos cardeais e da elite da Igreja Católica. Aí, meu filho, todo mundo teve acesso à Bíblia, lá na Alemanha, lá na Inglaterra, e aí se espalhou, e aí foi aos poucos todo mundo tendo acesso. Aí aqueles lá, os protestantes que saíram lá que foram lá criar os Estados Unidos, os irlandeses, cristãos que tinham acesso à Bíblia, que tinham a Bíblia, foram e migraram para os Estados Unidos, e daí fundaram os Estados Unidos. E chegaram lá com a Bíblia e começou a evangelizar os índios com a Bíblia. Foi através do papel, meu filho. Caiu o conhecimento exclusivo do papado. Assim que nem na congregação. Vai cair o monopólio do conhecimento só da palavra para vagabundagem sacerdotal. E aí é por isso que eles estão com essa merda aqui de retransmissão do mal, demonizando o conhecimento bíblico, que demonizaram a vida inteira, agora estão aí jogando isso aqui, jogando essa retransmissão do mal aqui, é que nem aquilo ali, ó. É uma espécie de região de sombra de morte. Você tem acesso à Bíblia, você tem acesso a vários conhecimentos, vários canais aqui no YouTube, mas aí eles tentam jogar uma sombra de morte para o CC besta ficar apavorado e não ouvir, não escutar. É o direito de se espernear também que o Braz tem. Tem o direito de se estribuchar, meu filho. Mas chora mais. Mas o conhecimento chega. Sabe? E aqui ele joga essa retransmissão do mal como se fosse um pecado de morte para o CC besta, jogando essa sombra de morte para pairar na consciência do CC besta, para ele não ouvir as verdades. Porque se o CC besta ouvisse as verdades, mandava eles para puta que pariu. Sabe? E aí eles jogam o tópico 21, retransmissão do mal, jogando esse terror no CC besta. Porque sabe que não pode tapar o conhecimento com a peneira, porque hoje caíram-se as fronteiras, assim como o papel derrubou as fronteiras do conhecimento e deixou de ser exclusivo das elites, a internet e a inteligência artificial também derrubou as fronteiras, derruba o conhecimento exclusivo do ministério, sabe? Aqui o canal do Cavaleiro aqui, meu filho, tá aqui, entendeu? É isso, sabe? É isso. Aí diz que a retransmissão, no meu caso aqui, que retransmitir, compartilhar aqui o canal do Cavaleiro é um pecado, mas o CC besta vai cair junto com o púlpito dele lá, também aqui o canal do Cavaleiro não vai costurar pano novo em CC besta velho, sabe? É para quem vem, esse canal aqui, é para quem vem do deserto, esse canal aqui, que no Oásis, uma maravilha no meio do deserto. Para quem já escutou um monte de merda, ou já teve um lugar que é um monte de merda, aí chega aqui no canal do Cavaleiro, isso aqui é um divisor de águas, sabe? É a revolução do conhecimento. E aí você caiu aqui, meu filho. Caiu aqui, já sabe como funciona, sabe? Então aqui é a circulação do saber. Aqui o saber é democrático, sabe? Pegou a visão do Cavaleiro? Então, ó, o advento e o poder do Messias. Luz sob as trevas, para dissipar a sombra de morte. Vai jogar luz no que é pecado e no que não é pecado. O conhecimento do saber é para isso, para você saber discernir as coisas. Que nem disse Paulo,
Que nem disse Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso é o conhecimento do saber. Tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar levar. Então Paulo, apto, sujeito apto a andar em qualquer lugar, a ouvir qualquer merda. Mas ele sabia discernir o que era pecado e o que não é pecado. Graças ao conhecimento do saber. Sabe? É para isso que serve o saber, para você discernir. Porque inovação, meu filho, sempre vai ter, sempre houve, sempre vai ter. E você sabendo o que é pecado e não é pecado, você é um homem livre. Você sabe o que é bom e o que é reto perante os olhos do Senhor e faz. Você sabe o que é mal e abominável perante os olhos do Senhor e não faz. Você é livre. Mesmo se habitando nos meios dos terráqueos, você é livre. É isso é para isso que serve o conhecimento do saber. Aprende, meu filho, sabe? E aí você vai ler essas bostas aqui de circular do Braz, você vai mandar tudo pra puta que pariu. Ah, isso aí é bobagem. Você vai ouvir um idiota lá falando merda, isso aí, sabe? Você mesmo, entendeu? Você mesmo. Então, não existe monopólio da palavra. A palavra tem acesso a todo mundo que crê no Senhor Jesus e o Senhor Jesus habita em você. Não existe o véu do tempo foi rasgado, meu filho, para você ter acesso à palavra de Deus, à pergunta, à resposta, à revelação, à visão, a tudo do Senhor Todo-Poderoso. Caiu o véu do tempo. Tudo, você tem acesso a isso. Não é um filho da puta lá, não, que vai dizer o que você tem que ser, o que você tem que fazer. A Bíblia está aqui, meu filho. A Bíblia está na sua mão. Sabe? Não existe monopólio da palavra. Que nem o Braz, que passou 100 anos sendo. Como agora a casa deles estão caindo, agora dá uma incentivadinha para o CC Besta ler, para depois pôr a culpa no CC Besta. Ah, vocês têm que ser assim, assim, para o Senhor abençoar. O Braz passou 100 anos monopolizando a palavra. Só eles têm o direito. Não, meu filho, o véu do tempo foi rasgado. Qualquer um pode ter acesso. Tem que praticar boas obras. Tem que ser crente de verdade. Mas você tem acesso a perguntar ao Senhor Todo-Poderoso e ele responder. Você tem acesso à revelação, à pergunta, à resposta, à palavra. Sabe? Não é terceirizado o saber. Sabe? Pegou a visão aqui do cavaleiro? Até mais, hein?